Estamos agora ao vivo com Senhor Q na Rádio da Terra. Boa noite, Senhor Q Quintino. Boa noite, Celso. Boa noite a todos que estão nos ouvindo agora e vendo também, porque eu sei que está pelo YouTube, né? Isso. Opa, só um segundo que a transmissão aqui travou. Deixa eu só dar o início na transmissão do YouTube. Acontece isso de vez em quando. Então estamos aqui, agora sim, agora foi ao vivo com o Senhor Q, Senhor Quintino, presidente do fã-clube Arquivo X Brasil, o maior fã-clube da América Latina. Boa noite, Quintino. Boa noite a você, Celso, e boa noite a todos que estão nos ouvindo em qualquer parte desse planeta, por enquanto, até onde a gente sabe, né? Pois é, né? Porque, olha, como a Rádio da Terra, eu já tenho assim a convicção que lá para lá eles ficam ouvindo também, para ver o que está acontecendo aqui. Essas famosas ondas gravitacionais que estão falando aí, de repente, pode estar as nossas ondas aí, tá surgindo para outros planetas aí, quem sabe, né? Estão nos ouvindo aqui. Com certeza. Quintino, antes de começarmos a falar sobre o Arquivo X, gostaria de conhecer um pouquinho mais a sua pessoa. Antes de entrar no Senhor Q, vamos conhecer o Carlos Quintino. Quem é este jovem empresário? Obrigado pelo jovem, não tão jovem. Jovem no DNA já está um pouquinho mais antigo, mas a gente está sempre renovando, né? E quem se renova nunca vai ficar velho. Isso realmente a gente precisa ter todos os dias, sob todos os pontos de vista, irmos cada vez melhores quando a gente está à base do conhecimento. E a gente só evolui através do conhecimento, não é mesmo? Em todos os aspectos. Eu venho fazendo essa caminhada, essa jornada. Você perguntou quem é o Carlos Quintino. Eu também estou fazendo essa pergunta ainda já faz tempo. E tem dia após dia a gente descobre uma coisinha nova. Mas atuo hoje na área, basicamente, acho que desde o início, na área de comunicação, né? Em todos os aspectos da vida. Eu sempre me identifiquei muito com a área de comunicação. Então, hoje eu atuo como jornalista. Eu sou diretor proprietário da Minuto Press, agência de notícias e assessoria de comunicação, repórter investigativo, né? Não é só uma coisa pequenininha, não. Eu gosto de investigar todos os assuntos. A minha pauta e as minhas são todas elas abertas, né? Tanto que a gente vende material para algumas emissoras de rádio, televisão, jornal, revista, não é uma coisa fechada. Antes eu já passei por algumas emissoras, né? E também atuo nessa área de comunicação também, ensinando as pessoas a utilizarem mapas mentais. Mapas mentais é como você coloca no papel como a mente ela organiza e distribui as informações. E não é uma coisinha embaixo da outra, né? É uma teia, né? É uma coisa bem orgânica, né? A gente faz isso é muita coisa, né? Até mesmo para a gente conversar agora aqui, eu já fiz algum mapinha, porque foi bom, deixa eu lembrar de algumas coisas que precisam ser feitas. Também atuo há algum tempo na área de network marketing, né? Consultor nessa área de network marketing, já estou há mais de 30 anos, em paralelo ao trabalho de beleza, né? Beleza tanto física, emocional, mental e espiritual, porque é tudo... Eu evito falar a palavra holístico, porque tem gente que entende que holístico tem que ser esotérico. Então, eu prefiro o sistêmico. O sistêmico é porque você tem a ver com o lado pessoal e profissional, lado interno e externo, né? Nesse aspecto, eu atuo como hipnoterapeuta sistêmico clínico, né? Que é um terapeuta que trabalha com a hipnose, né? Para poder regularizar todo o lado espiritual, mental, físico e emocional. Faço parte do encarte do livro O Segredo, o famoso The Secret, né? Que fala sobre o código da lei da atração, e derivado a esse, né, faço parte de um documentário chamado Você Atrai o que Transmite, que é um documentário com 7 grandes profissionais no mercado, nessa área de desenvolvimento pessoal e profissional. Foi desenvolvido pelo Aldo Novak, né, que é
o porta-voz oficial do livro do filme no Brasil, também do Efeito Sombra, de Deepak Chopra, temos o Rodrigo Cardoso, temos aí também a Rosana Braga, Raquel Dorito, Tommy Nelson, Marcos Rossi. Vocês precisam conhecer o Marcos Rossi, que é um espetáculo, é fantástico, realmente fantástico. É isso, né? Acho que resumidamente nessa minha trajetória, e estou sempre buscando coisas novas. Aí perguntam para mim, mas como é que você consegue fazer tudo isso? Não sei se eu consigo fazer tudo isso. Tem hora que eu começo a fazer. E também, no caso em particular do Arquivo X Brasil, já há 20 anos eu atuo na direção, presidência e administração do fã-clube, que hoje continua sendo, como eu coloco em alguns slogans, é a maior comunidade Exer da América Latina do seriado do X-Files. Há 20 anos nós estamos mantendo acesa a chama do Arquivo X no Brasil, porque a verdade está aqui dentro, né? Dentro de nós, dentro de tudo aquilo que a gente faz, e somos brindados, né, nesse período agora de janeiro, com os episódios novos, né, a minissérie, né, a mini-temporada que foi, e aliás vai acabar hoje. Hoje, na meia-noite em diante, nós vamos ter o próximo episódio. Mas vamos deixar aí. Senão a gente fala aqui a noite inteira. Eu adoro mexer com essas áreas todas de comunicação. Legal. Antes de prosseguirmos, eu fiz uma pergunta aqui para os ouvintes. E essa pergunta foi: quem já assistiu o seriado, quem está acompanhando? Então nós temos a Josileide, ela falou: meus amigos, de todos os meus amigos, eu sou a única que gosta do Arquivo X. A Cíntia Rojas, aí vai depender da pronúncia, né? Assistiu também. A Débora Rita, boa noite, assisti todos. A Maiara Brandão disse: eu! Silvia Regina assistiu, Daniel assistiu os novos, os antigos não. Então o Daniel está conhecendo agora. Maiara Brandão, repetindo aqui, todas as séries, inclusive a 10ª, Cíntia colocou aqui. O Carlos Brum disse que assistiu quase todas, a Denise também, o Gustavo assistiu os antigos, o José disse que está assistindo os novos, o Calixto também, já assistiu os antigos, o Emerson, ou seja, a maioria, que é a Lídia, a Denise, a Eide, a maioria assistiu os antigos, alguns têm assistido todos, e aqui eu acho que uns 20, 30% têm conhecido agora. Deve ser pessoas talvez um pouco mais jovens, né, que estão conhecendo agora. Ou seja, Quintino, nosso chat aqui está com um número massivo de pessoas que conhecem o Arquivo X. Eu acho que não tem ninguém que desconheça o Arquivo X. E aí vem a minha primeira pergunta para você, e já eu libero a pergunta aí para o chat, tá? Daqui a pouco, quem estiver participando ao vivo do chat pode fazer perguntas, tá? Lembrando que o chat aqui são só as pessoas que estão dentro do chat, mas nós temos mais ou menos cerca de 1.400 ouvintes por noite que não entram no chat, mas ficam apenas curtindo a programação. Primeira pergunta, então, agora relacionada diretamente ao Arquivo X para o Senhor Q. De onde surgiu o nome Senhor Q? Bom, eu tinha que me identificar de alguma forma, né, diante do fã-clube. E o que me chamou a atenção, que é uma coisa mais misterioso na série, é o Sr. X, que ajuda muito na série o Mulder. Então, cada vez que ele precisa, para quem já assistiu, você que não assistiu, sinto muito, mas vou dar um spoiler aqui para você, senão você não vai entender. Sinto muito, mas o Sr. X é um ajudante, né? Toda vez que o Mulder precisa de alguma informação, ele coloca um X, né, com uma fita adesiva na janela, e com isso, do nada, sabe, lembra um pouco aquela lanterna de Batman, né, que joga lá para cima e de repente ele tá aparecendo para poder ajudar. O X seria mais ou menos isso. Então o Sr. X não tem um nome, ele só é conhecido como o Sr. X. Aí eu falei, por que não? Como eu gosto também de Jornada nas Estrelas, eu não sou apenas um Exer, que é a denominação do fã aqui do Brasil, porque lá fora é X-File, né? Só que aqui no Brasil escreve-se X, né, traço
Philes. Isso aí ia ser X-filé, ia ser um sandubão Excel, não ia ser muito legal. Oh, você é um fã de Arquivo X, vamos lá para a padaria comer algo. Não dá, não ia dar certo. Então nós alteramos, quem alterou foi o Aldo Novo, que foi o criador do fã-clube, como ele era o fundador, foi o fundador do fã-clube Frota Estelar Brasil, de Jornada das Estrelas, e lá a denominação é Tracker, né? E a denominação final, Air, né, que significa o fã, né, identifica o fã. Então, bom, X em inglês, como ele é professor de inglês, X é X. Quando colocou a denominação final, Air, virou Xer. Então, essa denominação, quando alguém fala a respeito de fã-clube, é isso. E aí, comecei, bom, como é que eu vou colocar o meu? E o Ki, senhor Ki, tem o Mr. Ki em Jornada das Estrelas também. Então, falei, tá aí, eu vou juntar os dois e eu virei um Traxer. É uma junção, a fusão de Tracker com Xer. Virei, então, o Sr. Ki, que tem a ver com o lado misterioso da série também, né? Ninguém sabe quem ele, na verdade, é. Legal, legal. Tem mais um depoimento aqui do Pitote Adriano. Boa noite. Assisti tudo 2 vezes e todas as vezes que a Fox passou. É tipo o meu Chaves. É pouco fã. Ótimo, né? Ele é pouco fã. Quintino, e dentro das suas pesquisas, bem no início do Arquivo X, qual foi a sua relação? Foi um trabalho profissional de desenvolver esse fã-clube ou teve uma motivação realmente pelo assunto, pela temática, algum envolvimento pessoal? De repente você tem algum contato, teve alguma experiência ufológica que atraiu para isso? Como foi? Foi profissional ou foi pessoal a coisa? Nossa, olha... Bom, eu falo que eu gosto do que eu faço porque eu faço o que eu gosto. Então, com isso, a fusão do que eu faço com prazer também se funde com o lado profissional. Mas a sua resposta é ser bem ampla. É bem ampla. Eu conheço, gosto do tema, juntando aqui o Arquivo X, ele aborda 3 coisas básicas. Ufologia, paranormalidade e assuntos exológicos, que são assuntos que fogem à lógica aparente, aquela que você não consegue explicar, né? Por mais que você tente, na realidade você não consegue. E esses assuntos sempre me motivaram, não é de agora não. Isso, nossa, desde a minha adolescência eu tive muitas oportunidades de conversar com pessoas que gostavam disso aí, né? Eu sempre gostei desse lado. Eu acho que sempre tem alguma coisa a mais do que apenas a gente ser isso que a gente é aqui, nesse pequeno mundo, né? Esse pequeno planeta e nosso mundinho, né? Então sempre fui curioso nessa área e sempre, logicamente, me aproximei de pessoas dessa área. Tive algumas experiências, sim, né, inclusive no Exército. Eu sou infante, né, eu sou o primeiro atirador de elite do Exército Brasileiro, aqui em São Paulo, no 2º Batalhão de Guardas, o Cara de Leão, que a gente chama. E numa noite que nós estávamos fazendo algumas incursões de eventos ali numa caminhada, de repente... falou, pode ficar tranquilos agora que amanhã a gente vai continuar às 5 horas da manhã e tal. Aí ficamos lá deitados, né, descansando. Aí daqui a pouco a gente estava olhando assim para o céu, né, um lindo céu estrelado ali na região de Caçapava. Aí quando eu olho lá para cima, eu olha, tem uma estrela cadente. Aonde? Ali. Aonde? Ali. Peraí, gente, todo mundo vendo? Tá alguma coisa errada. E ficou ali, aquele negócio rodando, e fez aqueles movimentos sinuosos, né, que não são nem reto, nem... De repente, sumiu. E todo mundo, né, nossa, não, você está viajando, imagina que isso. E sempre acompanhou conosco um fotógrafo, né, chamado Caxias. O cara tinha esse nome justamente porque sempre gostou muito, ele se engajou, saiu do Exército, mas continuou perto. Ele queria continuar perto e virou, então, o fotógrafo oficial. E na ocasião, ele, depois que acompanhava todos esses acampamentos, ele tirava várias fotos para a gente poder depois montar, mostrar e tal. E ele falou assim, ó, que curioso,
teve um dia lá, uma hora que a gente fez uma foto, e essa foto, o diafragma demorou para poder fechar. Todo mundo achou estranho, queimou, né? Não, só que ele foi aumentando, ampliando, ficou um negócio desse tamanho. Eu, infelizmente, não tenho aqui, porque eu não sabia que você me faria uma pergunta dessa, mas posso depois encaminhar. Até posso colocar no site também, do fã-clube do Arquivo X Brasil, que fica lá no Facebook. E estavam lá três naves cilíndricas em cima do nosso acampamento. Quer dizer, que não era só uma visão nossa, viajou na maionese, né? Teve outras experiências em São José dos Campos, São João da Boa Vista também, que foram avistamentos, né? Próximos, às 4 horas da manhã. Que mais? Teve ali em Itanhaém, tem uma área que você percebe ali, quando você está em desdobramento, você descobre que tem ali uma abertura, uma quarta dimensão. Então aí a coisa foi tomando rumo, sempre fui baseado nessas informações. Tive a oportunidade de editar uma revista relacionada ao tema, chamada Agenda Alternativa, que falava sobre isso também, e todos os anunciantes, que a maioria deles tinha a ver com isso. E o Arquivo X acabou entrando também por um acaso, porque eu estava saindo com uma ex-namorada na ocasião, hoje é ex-namorada, obviamente, e a irmã dela me falou: ele está começando um negócio que gosta, você gosta dessas coisas de ET, aí, alienígena e tal, está conversando. Deixa eu ver. Aí fui assistir, falei, nossa, uau, é o que eu quero, gostei da coisa. Eu já assistia outras séries, né, Os Invasores, onde você descobria que os invasores eram alienígenas que não dobravam o dedo, né? Eles vestiam o corpo humano, só que tem um defeito de fabricação. Então você descobria que aquele era o alienígena, né? Que hoje são também usados no Arquivo X. Outras séries que você vai atrás, né? Perdido no Espaço, Túnel do Tempo, que você vai viajar no tempo, a própria Jornada nas Estrelas, que você audaciosamente vai aonde homem nenhum jamais esteve. Aí eu junto o final do Arquivo X, porque a verdade está lá fora, né? Então a gente vai atrás dela para poder buscar isso. Então tudo isso tem a ver com um lado que eu gosto pessoalmente. Aí tive a oportunidade de conhecer o Aldo Nova, que em uma entrevista na Rádio CBN, onde ele estava falando a respeito de Jornada nas Estrelas, e eu fui o primeiro jornal eletrônico do país através do sistema videotexto aqui em São Paulo, e nós íamos lançar um novo sistema, né, um sistema visual. E antes até, para quem já está lá atrás ou gosta do sistema de comunicação, os computadores eram quadriculados, né? A comunicação a tela era 40 por 80, né? Só verde claro, verde escuro. E a gente ia lançar uma coisa que era relacionada com imagem. A primeira imagem que foi ao ar foi a da Enterprise. E logo em seguida começou aquele burburinho todo de Arquivo X. Aí no AMB, no dia 18 de agosto de 95, nós criamos o fã-clube Arquivo X Brasil Exer Clube. Na ocasião, esse era o nome que foi. Já nascemos com 900 pessoas. Dali, nós fomos só aumentando. O Aldo se afastou um pouco mais, né, nessa parte. Eu comecei como diretor de interação. Sempre gostei muito dessa área de eventos, né? Então, para mim, foi muito gostoso juntar as duas coisas, né? E foi indo. Nós ficamos, então, chegamos a ter, até antes da série terminar, entre aspas, né? Porque a gente sabe que Arquivo X nunca nada realmente termina. Tanto que os próprios episódios trazendo personagens, como é que o cara morreu e aparece de novo? Enfim, né? É impossível dizer que alguma coisa é assim. Ela é assim. Não é assim. Nós fizemos, então, mais de 27 mil pessoas no Brasil inteiro, em parceria com a Fox Video. Nós lançamos todos os boxes de Arquivo X e também da série Millennium, né, que foi também ao ar nesse período. Então é uma coisa fascinante. Dá para perceber que eu fico motivado em falar a respeito disso, porque gosto muito e tenho a oportunidade até hoje, com essa montagem dessa nova minissérie,
que aliás alguém aí falou, eu até anotei aqui, alguém falou que é inclusive a 10ª temporada. Eu, particularmente, não considero essa minissérie, esses 6 episódios, como 10ª temporada. Por quê? Porque as temporadas tiveram 22 episódios, cada uma delas. E com 6 episódios, não dá nem para dizer que é meia. Né? É um quarto dela. Né? Então, 6 episódios é um revival, é uma coisa fantástica. Achei fantástico, né? Mas 6 episódios não dá para se chamar de 10ª temporada, de jeito nenhum. A não ser que eles vão usar daqui para frente dessa forma. Né? Então, é uma coisa que motiva muito, né? A gente poder fazer esse... virou um trabalho, porque, lógico, né? Eu também utilizo meu tempo para poder fazer esses eventos. Tem gente em toda parte do país para poder fazer isso. Então, fica difícil não se envolver, né? Diretamente, profissionalmente até. Quintino, eu já vou liberar aqui o chat para perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta para o presidente do maior fã-clube da América Latina, fã-clube do Brasil, né? Arquivo X Brasil, já pode escrever no chat enquanto eu vou conversando com ele, tá ok? Eu vou acompanhar aqui as perguntas também. Mas, agora, em relação ao seriado novo, né? Esse retorno aí. O que culminou para que eles retornassem? Você tem essa informação? Aconteceu alguma coisa? É uma tentativa de retornar o seriado? Qual foi o ponto-chave para, depois de tantos anos, voltar? Olha, depois de 13 para 14 anos, nesse período de 13, 14 anos, não houve um só minuto, praticamente, que os fãs não quisessem, não deixassem sossegado a Fox e o Chris Carter, né, o criador da série, sossegado. Toda hora vinha alguma coisa querendo relacionar para voltar. Então, eu acho que muito... Tem, logicamente, o lado, tem que olhar o lado da Fox, que é o lado comercial, tem o lado profissional do Chris Carter, tem também os atores, mas eu acho que o que motivou mais, né, foi justamente buscar atender aos clamor, né, dos fãs, no Brasil e em todo o planeta, né, porque você vê isso, tanto é a audiência. A audiência foi muito bem recompensada, até além das expectativas, segundo o que nós recebemos de informação vindas lá da Fox. E claro, na hora de escrever os episódios, o Chris Carter foi muito feliz, né, felicíssimo, né, em trazer assuntos que estão acontecendo hoje. Né, o Edward Snowden, por exemplo, né, está se falando disso. Um episódio recente também que aconteceu falando a respeito dos homens-bomba, muçulmano, etc., que foi o 5º episódio. Então, e na verdade, eu acho, particularmente, a minha impressão, a minha opinião, é que só houve um erro por parte do Chris Carter, primeiramente, porque é ele que escreve juntamente com outros produtores, outros escreveram também, mas eu acho que o erro maior aí foi focar. Sei que eu vou falar agora aqui, isso vai criar uma polêmica em algumas pessoas aí que não vão gostar disso. Mas não estou aqui, como diria o Chacrinha, né? Não veio aqui para poder comunicar, eu vou poder complicar, não vai agradar. Mas o erro que eu acho que ele fez foi centralizar, focar muito, dar muita atenção aos personagens, aos dois, ao casal, né? aos personagens principais, o Mulder e a Scully. Principalmente, logicamente, com isso, você fica na mão dos atores. E cai no comum, porque existem aqueles que querem, para quem não assistiu, obviamente, né, o comecinho da temporada, ver os dois separados, né, mas já chegaram na temporada, já teve um filho, etc. Né, mas durante todos os 9 anos, eu preferia, e sou um Ralph shipper. Shipper é aquele que gosta do casal, né, se juntem realmente, faz um love, e aqueles Noromos, que não quer romance de jeito nenhum. Eu sou meio termo, acho que aquela coisa no ar fica mais interessante. E acabou deixando, apesar de muitos episódios
tem a ver com a parte de ufologia, também a parte de paranormalidade e os assuntos axiológicos, ficou no pano de fundo, né? Ora estava mais em evidência os atores, os personagens, porque assunto tem para lá de metro, como diria, né? Tem muito assunto, né? Você mesmo, eu vi uma divulgação sua da UFO-arqueologia, não é isso que você vai fazer um seminário aí? UFO-arqueologia. Amanhã, se não me engano, dia 24, não é isso? Amanhã, eu recebi um seminário internacional online. Muito assunto. Pois é. Então, é assunto aí para deixar o Arquivo X, o Piscard, escrever, porque é assunto que ainda, se fala ainda de Roswell, em 1947, até em 2016 ainda tem a coisa nebulosa. Aliás, a primeira coisa que cai no primeiro episódio agora dessa nova temporada foi justamente o disco, né, o alienígena que foi lá, no cara do Roswell. Quer dizer, até hoje a coisa. Então, você tem assunto pra caramba. Então, tanto é que dava para poder continuar independente dos personagens, que quando o Duchovny saiu da 6ª para a 7ª temporada, se não me engano, porque ele falou que não queria ficar com aquela imagem dele vinculada apenas a um trabalho, ele saiu, e aí, logicamente, o Piscard deu um jeito de ele ser abduzido e ficou um bom tempo lá fora. Entrou quem? Entrou a Monica Reyes, né, a agente Monica Reyes, e o John Doggett. Quer dizer, deu continuidade ao tema. Foi para um outro lado, mas continuou com a Scully. Quer dizer que então tinha muito tempo, e acho particularmente, né, que a entrada do Miller, né, e Einstein, eu achei terrível a segunda. O Miller lembra Mulder. E o Einstein, que não é o, é a, né, essa dupla que entrou no episódio anterior, né, a semana passada, pode sim ser um dos substitutos, entre aspas, né, ou dar continuidade e fazer uma mesclagem, e fazer uma ponte para dar uma continuidade. Se bem que, se ele fizer isso, muita gente que assiste e gosta dos atores e gosta dos personagens vão deixar de assistir. Ficarão aqueles que gostam realmente dos temas que são abordados, né? Porque tem muita coisa para ser abordada. Eu acho que é mais por aí, que tem essa continuidade. Acho que continuaria por aí, né? Então, para resumir, por que voltou? Primeiramente, acho que atendendo aos fãs. Inúmeros abaixo-assinados que foram feitos nesse período. Segundo, porque o momento é propício, tá? Muita coisa acontecendo com relação a contra-informação, a coisas de atentados, etc, etc. E o assunto que não acaba. E lógico, né, olhando para o lado comercial, né, financeiro, porque a Fox está, inclusive, pensando nessa possibilidade. A gente tem uma leve impressão, como a gente sabe que o Carter já tem um roteiro escrito para cinema, pode ser que aconteça alguma coisa durante ainda esse ano, alguma coisa, e o ano que vem, com a Anna Simon, que escreveu A Ciência por Trás do Arquivo X, alguma coisa assim, o Bastidores do Arquivo X, enfim, o nome agora me recorda, é um livro que foi feito, eu estou com alguma coisa aqui por aqui, né? Eu não vou achar agora, não. Mas ela fez uma entrevista e nessa entrevista ela comenta alguma coisa que pode ser que até o ano que vem, até janeiro, o que é isso? Né? Então, acho que os 3 pilares aí foram esses. O fã, o apelo aos fãs, a parte dos assuntos que estão muito em evidência, muitos arquivos sendo abertos, né, dos governos em toda a parte do planeta, e, logicamente, comercial. Acho que é bem por aí. Vou passar a ler agora as perguntas dos ouvintes, mas antes eu já vou deixar uma ideia aqui. A hora que eles deram tempo lá no Arquivo X, já que você tem o contato com produção, com as editoras cinematográficas, vamos fazer o Arquivo X Brasil? Vamos fazer as filmagens aqui. Vamos fazer as filmagens. Vamos fazer um Arquivo X brasileiro.
Pode ter certeza que nós temos assunto muito aqui também. Enquanto eles dão umas férias, a gente faz o nosso aqui. Vamos fazer a nossa produção. Olha que tem coisa aí, tem show para poder fazer aí, várias temporadas ainda. Então, se tiver algum produtor querendo fazer Arquivo X Brasil, pode vir conversar que nós temos assuntos aqui, coisas seríssimas, que eu tenho certeza que vai deixar os ouvintes aqui de cabelo em pé, como se diz no interior de São Paulo. Bem, a primeira pergunta que eu tenho aqui aqui do Daniel Moreira. Eu gostaria de saber onde surgiu as histórias tão bem elaboradas e tudo tem a ver com a realidade que nós sabemos que existe, que não é ficção. Segundo o que nós pegamos informaçõe, isso na época, lá nos primeiros episódios, muitas coisas foram do próprio Chris Carter, que assistia os episódios do seriado Kolchak, né? Começou por lá, né? Ele se inspirou através dele, o Kolchak. Agora, também depois que começou realmente a ser feitos os episódios, teve muita colaboração, inclusive, segundo, isso também é nebuloso, né? Mas eu vou te dizer o que eu já ouvi, que teve momento em que ele estava aprofundando demais e aí foram lá e puxaram o tapete, né? Não vai entrar muito aí e tal, aí começa a fazer a parte do Monstros da Semana e tal, e a coisa tomou um outro rumo, né? Mas teve muita coisa baseada em informações privilegiadas. Por exemplo, de repente em algum seminário, algum congresso de ufologia, e tem ali ufólogos seríssimos, né, fazendo investigação disso. Um deles, inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, porque era meu vizinho praticamente, que é o Covo, né? Falecido já, infelizmente, e ele era seríssimo, né? Fazia investigação de imagens e tudo mais. Então, esses que tinham algumas informações privilegiadas, ele conseguia colocar isso como uma realidade ficcional, né? Na verdade, foi essa a ideia. Por aí é que deve ter sido feito mais o trabalho de escrever os episódios. Ok. Segunda pergunta aqui do nosso chat é do Pitote Adriano. A pergunta é: qual é a do Canceroso? Ele nunca morre. O que é esse personagem? Olha, o Canceroso, o Smokeman, ele, se eu soubesse a resposta, acho que eu daria a resposta de $1 milhão, né? Porque realmente, para quem assistiu às últimas cenas da 9ª temporada, né, de Arquivo X, quando ele está sendo sugado para aquela montanha, meu Deus do céu, aparece o cara sendo destruído, a imagem dele completamente. Desculpe novamente quem não assistiu aí, mas eu estou quebrando o barato de você. O spoiler, infelizmente, tem que explicar para esse jogo. Então, mas aparecia ali uma caveira, ele está sendo sugado pela magnetita, né? De repente ele aparece de novo, e hoje, daqui a pouco, né, são 21h38 horário de Brasil, quando for 0h30 ele vai aparecer de novo. Então existem N comentários a respeito disso. Como é que o cara está lá de novo? Não é um holograma. Será que é, na verdade, um híbrido? Será que ele realmente é um ser humano? Eu tenho cá minhas dúvidas, né? Pode ser um infiltrado que está aqui, aqui no caso no planeta, para poder facilitar, né, a entrada dos alienígenas aqui no planeta, no meio da humanidade. Então eu acho mais que ele possa ser um híbrido, né? E um híbrido bem, não como aquele super soldado, né? O super soldado morre, ele não. Então não pode ser um super soldado. Próxima pergunta, do Everton Calisto. Qual dos 2 filmes que passou no cinema que você mais gostou? Certeza o primeiro. O primeiro foi muito melhor, né? Que, aliás, tem aí porque o segundo foi um pouco decepcionante, vamos dizer assim. Em termos de escrita, da ideia, foi muito confusa. O primeiro eu achei fantástico pelo fato de
foi no meio da quinta para sexta temporada, ou sexta para sétima, não recordo agora. Eu lembro que eu estava na cabine de imprensa aqui em São Paulo, a convite da Fox, e estávamos assistindo ali. E para quem nunca assistiu episódios da temporada, nenhuma temporada, era uma maneira das pessoas, a partir dali, gostarem e continuarem com as outras temporadas. E para quem já conhecia, foi um resumão daquilo que aconteceu e dá uma versão muito maior. Aquilo do cara ir lá no meio do deserto e encontrar lá o óleo negro, pô, aquilo foi fantástico, né? Deu uma explicação viável. Já o outro não, né? Aquele padre doido lá que tinha nem pé nem cabeça, aquele negócio. Realmente, aquele segundo, muita gente detestou, né? Realmente detestou. Então, o primeiro foi muito, muito, muito melhor. Eu lembro que eu estava ali na cadeira ali, e aquele momento em que os dois iam se aproximar, né, para se beijar, de repente chega aquela abelha, né, e morde lá na pica, no pescoço da Scully, e naquele momento deu para saber quem era fã e quem era apenas ali, estava cumprindo a pauta como jornalista. Porque aqueles que sabiam do que ia acontecer, e aqueles que não sabiam de nada, ficam olhando, o que está acontecendo? Mas era um beijo que ia acontecer, apenas uma abelha, ele não entendeu nada. Então dali o cara teve que entender, para escrever depois foi mais difícil, porque se o cara percebia que não entendia nada. O primeiro filme para a TV, para o cinema, foi realmente o melhor. A Cíntia, ela colocou uma pergunta que você acabou já comentando um pouco, mas vou ler a pergunta dela. Esse casal novo que apareceu no episódio da 10ª temporada, né, episódio 4 da 10ª temporada, irão substituir o Fox e a Dana? Pois é, como eu falei, vou só repetir nesse ponto. Muita gente não gostou. Né? Eu até gostei, porque a menina é bem ativa, né? bem metida até, e ele também mostra um pouco o Mulder. Né? Tem condições? Tem. Eu gostaria que não tivesse, né? Que não fosse substituí-los, porque, particularmente, eles são insubstituíveis. Como eu falei, pode ser até uma contradição o que eu estou dizendo. Né? Mulder e Scully só vão ter esse casal, não tem jeito. Né? O esquema dele, o jeitão dele, ele tem uma história, a irmã dele que foi lá, foi abduzida, nunca foi explicado corretamente o que aconteceu, e ela que era cética no decorrer dos episódios, acabou tendo que dar lugar para coisa que ela não conseguia entender, e quando foge, quando as explicações, a frase dela, se alguém tiver ali pode escrever que eu recordo aqui, mas quando foge as explicações aparentes, você tem que dar vazão para algumas coisas que não são, enfim, resumindo a palavra, a frase dela, é que quando você foge daquilo que é o comum, que você acha que é o correto, você tem que dar vazão para coisas que são extraordinárias. Ela acabou mesclando para esse lado. Né? Então, essa história contou uma história dela, contou uma história do Mulder. Não é só, eu estou aposentando, vou colocar o Miller no lugar do Mulder e vou colocar Einstein, que é terrível esse nome, Einstein, putz, nada a ver. Einstein no lugar da Scully, não tem nada a ver. Eu acho que se for para esse lado, paciência, mas ele que cria esse negócio. Mas acho que até ele fez isso para ter uma... E ele vai aparecer de novo hoje, né? Nesse novo episódio que vai acontecer hoje, ela está lá também. Porque é uma continuação do primeiro. Né? De repente para fazer um teste já. Exatamente, é um teste para saber qual é o que as pessoas vão estar... se vão gostar ou não, né? E já tem mais episódios em gravação ou por enquanto parou aí e não se sabe mais nada? Não, as informações são, apesar de desencontradas, sempre foi assim, né, em todos os episódios, mas o que se sabe é que existe a possibilidade da Fox e da continuidade, existe isso, existe, por outro lado, a continuidade em episódios, uma minissérie ou alguma coisa assim, como foi feito agora, existe um roteiro, né,
que foi feito, que a gente sabe que para cinema, que a esposa do Chris Carter, a Dory Pearson, ela sugeriu que fosse para um filme para cinema. Mas existe também aquela coisa, para continuar com o Mulder, para Scully tem que saber quais são as agendas do David Duchovny e também da Gillian Anderson, né? Então existe um monte de coisa que querem fazer. Se a gente for olhar pelo lado financeiro, eles viram que essa aposta deu certo, né? Porque no primeiro episódio, então, foi assim espetacular o resultado. Eles têm estatística de idade, em que parte dos países que aconteceu, quer dizer, então realmente eles foram excelentes os resultados, todas as estatísticas deles foram excelentes. Então existe a possibilidade, sim, de continuar. Não sei se com esse casal. Eu acho que não seria uma boa ideia, porque aí senão vai cair no comum de novo. Vão acabar se juntando, aí é aquela coisa. Entendi. O Pitote tem mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. O Arquivo X sempre trouxe à tona assuntos de saúde mundial, como por exemplo a questão dos radicais livres e os antioxidantes. No episódio do navio enferrujado, esses assuntos se tornaram reais após algum tempo. Foram algum tipo de estudo que eles censuraram? E uma outra pergunta pode ser, ele falou, pode ser uma pergunta besta, mas praticamente todos os modelos do Mondeo foram mostrados na série. A Ford era apenas um patrocinador ou tinha algo a mais? Bom, a resposta vai ser comercial, obviamente, né? São famosos, começando de trás para frente. São merchandise, né? Óbvio. E também porque os agentes, né, federais, realmente, que são a realidade, também utilizavam. Hoje eu não sei, mas na ocasião era esse o carro que eles utilizavam. Então, colocaram mais próximo da realidade. A outra pergunta que se colocou no início foi... muitos temas que foram abordados se comprovaram reais no futuro, né? E ele citou o caso do episódio do navio enferrujado. Aí é o seguinte, em tudo quanto é filme de ficção científica, né, ou que assuntos que fogem um pouco à realidade, ou até uma realidade ampliada, é muito comum. Isso eu estou comentando, inclusive, porque uma das minhas atividades é sou comentarista de cinema. Então, todos os filmes que a gente assiste que mostram uma realidade futura, é muito comum colocarem coisas que ou estão estudando que vão acontecer, ou qual é o impacto que isso vai dar lá na frente. Então, pode ter antecipado alguma coisa. Todas as possibilidades que você colocou, qual é o nome dele mesmo? Pitote. Quem falou? Cíntia, não? Pitote Adriano. Isso, Adriano. Então, todas as opções que você colocou podem acontecer, porque ou eles antecipam ou utilizam aquilo que foi colocado na ficção para poder colocar na realidade, né? Eu faço um paralelo com o Jornal das Estrelas, que hoje o nosso celular nada mais é do que o transmissor que falava o Capitão Kirk com a nave estelar Enterprise, né? Em muitos outros aspectos também acontece assim. Então, a antecipação com o caso da saúde, nesse episódio que vai ser agora, inclusive, vai ser falado sobre um vírus, esse episódio que vai ser agora na sexta, daqui a pouco, né? Daqui a algumas horas, umas 2 horas mais ou menos, vai estar tratando também sobre isso, né? Vírus, etc. Então pode acontecer sim de ter antecipado alguma coisa, testarem isso para poder as pessoas já tomarem um conhecimento para ver qual é o impacto que isso poderá ocorrer, né? Então, Ebola, teve isso no filme também, né? Nos episódios, né? O Ebola, enfim. Então pode ter acontecido dos dois lados, tanto antecipando como também já estava participando que ia ter um estudo em cima disso. Ok, só relembrando aqui os ouvintes que o chat está aberto para perguntas. Caso vocês tenham curiosidades sobre esse seriado que tomou a vida aí de muitas pessoas por mais de uma década,
aproveite que o presidente do Arquivo X Brasil, Sr. Key, está aqui conosco, ao vivo, na Rádio da Terra. Agora uma pergunta minha. Já teve a oportunidade, Quintino, de se encontrar com algum deles, ou os produtores, ou os integrantes? Ainda eu não. Pensei que quando você falou algum deles, eu falei, será que ele está perguntando deles lá de fora ou aqui? Não. Lá de fora não sei. Lá de fora não sei. Pode estar travestidos de humanos e a gente não sabe. Agora, com relação aos produtores, personagens, não tive oportunidade. Teve quase uma possibilidade aqui, isso foi no ano de 98, nós fizemos um evento chamado Alien Megacon, onde no AMB estaríamos trazendo fãs, juntando fãs de Arquivo X, de Jornada das Estrelas e de Star Wars. Nós trouxemos para o Brasil o David Prowse, que na ocasião era o Darth Vader, né, de Star Wars. Trouxemos o Richard Arnold, que era consultor, né, era assim com o Gene Roddenberry, de Jornada das Estrelas, e traríamos, a princípio, na negociação, nós traríamos a Gillian Anderson. Mas houve hoje a gente chamaria até de bullying, né, na verdade, porque nas negociações estava tudo ok, né, estava quase trazendo para o Brasil, até que ela foi para a Austrália e num shopping, né, não acharam que ia ter tanta coisa, iam fazer um negócio para 1.000 pessoas, vieram 10.000 pessoas, e foi um tal de um em cima do outro, foi aquela catástrofe toda. E aí a empresária dela, que estava fazendo negociação com a gente, falou que não iria mais para o Brasil, porque se no país como a Austrália, que é super desenvolvido, né, ia vir para um país tupiniquim, imagina o que poderia acontecer não só com os fãs, como também com a atriz, né? Então foi colocado dessa forma, realmente foi dessa forma. Então não houve essa possibilidade. A gente sabia que o Mulder, o Dickow, não viria mesmo, né? Porque ele, na vida real, é o contrário, né? Enquanto nos episódios eles são, um é cético, como é o caso da Dana Scully, e o Mulder é todo ficcionado, obcecado, na realidade são contrários, né? Então, e ele não tem muito esse contato, né? Em todos os congressos e eventos que aconteceram de fãs, quem participou mais foi a Gillian Anderson, até por causa de um evento que a gente fez aqui no Brasil também durante muito tempo, era a Maratona Scully, né, que a gente fez captando recursos para poder divulgar uma doença que, na verdade, é um erro, né, no cromossomo X, que é a neurofibromatose, que o irmão dela, Aaron Anderson, ele sofria disso, então ela dava o tempo dela para fazer isso, né? E nós, por causa disso, nós começamos a fazer uma negociação. Minto. Não, esse foi o primeiro. Depois nós ficamos para ser oficializados no Brasil pela Fox, para poder sermos o fã-clube oficial no Brasil da Fox, para justamente poder facilitar trazer os personagens, ou os atores. Só que nas license, na reunião que nós tivemos durante muito tempo, lá, dias e dias, eles colocaram um monte de coisa. Vocês têm que dar 40% do que for vendido, vocês têm que falar tal coisa no evento. Tem que ter um script, a gente tem que ser um marionete, falar um monte de coisa. E como a gente queria trazer os atores para o Brasil, a gente, tá ok, então tá ok, tá ok. Aí foi a hora de a gente colocar o que a gente queria para poder ser oficializado. Uma vez por ano, trazer um ator para o Brasil. Não, porque aí não dá, não, então passar bem, tchau. Nós demos as costas para. Aí, logicamente, a gente tentou, nesse período, trazer o outro ator. Não conseguiria esse, mas o Nicholas Lee, que faz o agente Krycek, na ocasião ele não tinha contrato com a Fox. Então, quem é da Fox, é como a Globo aqui no Brasil, tem que pedir licença para poder fazer alguma coisa, né?
No caso deles, a mesma coisa. Os atores principais tinham lá o contrato, então não podiam fazer o que eles não queriam, não adianta. E depois a gente deu aquele pontapé, então foi mais difícil ainda. Só que o Nicolas descobriu que ele estava ainda com um contrato provisório, não estava acertado. Fizemos uma baita negociação, tal, não sei o que, tá tudo certo. Aí, faltando uma semana, o Nicolas disse que não poderia dar continuidade porque ele foi contratado. Foi proposital isso. Foi proposital. E aí, você imagina, hoje nós estamos falando aqui e estamos audiência no Brasil inteiro ou até fora dele. Na ocasião, era 98, né? E muita gente já tinha saído lá do interior para vir para São Paulo. Já estava em São Paulo. Você imagina quase 3 mil pessoas no AMB e a gente tem que falar, olha, infelizmente o fulano e tal não vem. Nossa, foi um... O cara veio lá dos rincões do país, do norte a sul, vieram, ficaram aí acampados, outros ficaram na casa de amigos, não sei o quê, e na última hora não tinha. Né? Então, infelizmente, nós não tivemos a oportunidade de ter o contato pessoal. Né? Ainda não, porque tem uma coisa interessante que acontece no Brasil, que parece que aqueles atores e cantores, bandas que estão em fim de carreira vêm para o Brasil. Aí demora tanto para vir, quando vem tem fim de carreira. Nada difícil. Vai chegar aqui o Boulder de Bengala. Gente, eu tô aqui, vamos comer um pouco aqui da sementinha, né? E a Scania é a mesma coisa. Não é nada difícil. Pode acontecer. Não sei se vai acontecer agora, né? Mas pode acontecer de vir. Né? Infelizmente, na ocasião, estava aquele afã todo, não foi possível. Mas você comentou fim de carreira, né? Porém, existe essa menção que eles realmente estão no fim de carreira para o Arquivo X? Não existe isso, né? Pelo menos ao que a gente ouve, ao que a gente lê e o que a gente... Por exemplo, agora há pouco eu recebi algumas informações que chegaram de Springfield, né? do Missouri, de uma pessoa que é um contato meu lá, e tem algumas informações, algumas eu tenho que terminar, não posso falar que diretamente, porque eu preciso terminar de consultar para poder passar essas informações. Então a gente tem olheiros em vários lugares, inclusive dentro da Fox, para poder fazer aquelas informações informantes, né? E o jornalista que não trabalha, o repórter que não trabalha, principalmente, não trabalha com informante, não consegue muita coisa. Tem que ser o cara que vai fuçar mesmo todas as informações. Mas até o momento não existe. O diferente no caso do Coven, que sair lá na ocasião, porque ele queria aumento, porque ele achou que estava estrela, aquela coisa toda, e acabou fazendo o Evolution, que praticamente é a mesma coisa, né? Foi fazer um filme que, enfim, ele viu a bobagem que ele fez e acabou voltando. Hoje ele está sentindo a glória daquilo que ele fez antes, né? Porque hoje em dia ele ser ator, o Hank, né, do Californication, já não dá. Né? Não dá para ser aquele boyzão lá, porque não cai. A Scully, a Gillian, ela tem uma carreira mais sólida, né, no teatro, na televisão, então acho que ela tem muito tempo por aí ainda para poder fazer. Precisa ver se vai conseguir conciliar. Ela gosta, segundo o que a gente viu, ela gosta da série, por ela conseguiria, conciliando as agendas, ela conseguiria dar conciliar. Não digo que não estaria em fim de carreira, não. Né? Acho que uma boa proposta, porque essa é uma das coisas que ela soltou no comecinho dos episódios agora, que ela ganha menos que o de Coven. Né? E é uma coisa de bullying contra a mulher, entendeu? Então, para dar continuidade, o pessoal vai ter que também melhorar o cachê dela. Né? E o Adriano ele volta a perguntar sobre o seguinte: se você acha que o óleo negro, em relação aqui, o óleo negro pode ter relação no controle da saúde, ou se você não tem nenhuma informação a respeito, ou seja, apenas ficção? Olha, excelente pergunta. Não que as outras não foram, mas essa é uma excelente pergunta.
Porque ali está mostrando, né, que, para quem assistiu o filme, sabe que foi guardado por anos, décadas, milênios, lá, aquele óleo que depois acabou invadindo aqueles que estavam lá. Não sei, olha, essa é uma resposta difícil de a gente poder colocar. Realmente é difícil. Eu, quando tenho certeza do que eu estou falando, eu falo mesmo. Mas essa é uma pergunta difícil para responder. Realmente não sei. Okay. Não sei o que pode acontecer, não. Tanto pode ser algo que pode invadir a nós, né, os seres humanos, como pode ser algo que venha a beneficiar. Então, é difícil. Esse é difícil responder. E a Lídia comentou aqui, perguntou: Chris Carter, ao tirar os aliens como malfeitores, está nos tentando dizer que eles agora são os governos os malfeitores, nos monitorando. É isso mesmo? A ideia que ele colocou desde o primeiro episódio dessa nova temporada, dessa mini temporada, é realmente que aqueles homens militares, principalmente, e os governos que puderam ter contato direto com a tecnologia que caiu lá no 1947, em Roswell, eles eram de que aquilo não para poder descobrir como é que eles vão se proteger contra futuras invasões, como acontece nos filmes de Independence Day e outros aí, Guerra do Mundo, aquela coisa toda. Mas sim para poder utilizar, para ver se funciona, porque se colocar alguma coisa da tecnologia, principalmente da parte de saúde, controle e tal, tem que fazer alguém de cobaia. Então, a cobaia, entre aspas, pode ser que seja utilizada contra os próprios seres humanos. É essa a ideia. Mas não vejo, como comentou ali o nosso ouvinte, que seja dar uma versão mais bonitinha para aqueles que são os alienígenas. Isso está deixando como os terroristas, realmente, os próprios seres humanos, o próprio governo. Ainda existem os dois lados. Porque, veja só, se a gente for basear-se, se os governos vão estar fazendo isso, e eu, você e todos que estão assistindo somos contrários a esse tipo de atitude, nós mesmos temos dois lados. É o famoso yin e yang, né? O lado escuro e o lado claro. Ninguém é totalmente escuro, ninguém é totalmente claro. Ninguém é totalmente do bem, nem totalmente do mal. Nós temos um equilíbrio nisso. E no caso, a gente colocar isso como base, nossos terráqueos, né? Os alienígenas também são. Também existe essa possibilidade de terem aqui aqueles que vêm com o intuito de realmente ajudar ao crescimento, fazer com que o planeta suba na hierarquia interestelar, e até mesmo dos próprios seres humanos, como também aqueles que vêm aqui que são os ruins, né? Os que a gente ouve aí falar a respeito dos Greys, né? Que são os alienígenas que são, entre aspas, os maus, né? Os vilões. Então, eu acho que mostrou um outro lado, não que tenha dito que os alienígenas são bonzinhos, mas mostrou que existe sim a possibilidade de os governos estar usando isso contra nós mesmos. E é muito, muito possível realmente, né? Ele não sabe, quando põe poder na mão de uma pessoa, você não sabe o que realmente a pessoa pode vir a fazer com esse poder. E nós sabemos que alguns têm poderes aí que acabam deixando a desejar uma coletividade inteira. Então pode ser, assim, que tenha dado um lado, mostrou mais um outro ângulo que ninguém podia estar vendo, e não somente dizer que os alienígenas são ruins. Não são bonzinhos, não. O Adriano ele reitera aqui a pergunta dele anterior. Então o óleo negro é real mesmo, né? Independente da sua resposta, se foi guardado, então ele quer saber se é real mesmo. E a Denise pergunta se você acha o que você acha da ideia dos seres alienígenas fazerem parte dos governos mundiais. Vamos deixar essas como as duas últimas perguntas da noite. Já chegamos aqui 22 horas e 3 minutos. Então a primeira do Adriano, se o óleo negro é real mesmo, e o que você acha
de alienígenas fazendo parte dos governos mundiais da Denise? Bom, a primeira, o Olho Negro, já comentei, inclusive, a respeito disso, né? Eu acho que pode existir, sim, né? Até porque está baseando-se até nas informações do filme, né? Que foi encontrado lá no deserto, uma coisa, nas geleiras, né? Durante anos, séculos, foram colocados ali, bem no começo da nossa existência. Pode existir, sim, pode existir. E todos os dias nós recebemos informações novas de novos vírus, novas bactérias que estão sendo utilizadas, podem ser utilizadas ou fugiram ao controle daqueles que estão estudando isso, né? Existem vários filmes que abordam isso, algumas bactérias que fogem ao controle daquele momento que estão dentro do laboratório, ou até que acabam descobrindo coisas novas, né? A gente está passando por algo semelhante a isso. Esse Zika, né? Não é nada difícil. Era um negocinho que ia atrás, era a dengue. Depois esse chikungunya, que ninguém nunca ouviu falar. De repente Zika, está dando Zika, né? Então, esse óleo negro nada pode deixar de ser algo que pode fazer alguma coisa contra a nossa civilização. E o outro, se podem participar? Sim, pode. Agora, quem são eles que vão estar podendo participar desses governos? Que, lembrando, não é o governo dos Estados Unidos, né? Que todos os filmes que a gente assiste, eles representam os terráqueos, representam o planeta Terra, né? Não é isso, né? Mas, por eles terem tecnologias já avançadas, até por alguma possibilidade que foi colocada nesses episódios de receberem essas informações de fora, né, e ter muito mais do que aquilo que a gente conhece, por isso que tem até o slogan lá, o governo nega o conhecimento, né? Nada impede de terem já pessoas que são híbridas, que já fizeram fusões aqui nessas experiências que foram acontecendo, e terem se for para bem, essa aproximação para que o planeta todo tenha um avanço, eu acho viável, né? Porque nós temos uma era de aquário, né? A era de aquário você expande, né? Enquanto que se for subversivo, o planeta está condenado, né? Está condenado completamente e a gente vai ter que sofrer as consequências. Um novo renascimento pode estar chegando por aí. Entendi. Então, senhor Q, chegando aqui ao fim do nosso bate-papo, eu gostaria de fazer algumas considerações e perguntas finais. Primeira, como que o nosso ouvinte, se quiser participar aí do mundo Exer, contato, como que ele faz, o que ele precisa fazer, para quem que ele precisa mandar o sinal extraterrestre, como que isso vai ser feito aí? Bom, nós estamos em todas... primeiramente, antes de dar esse final aqui, eu quero agradecer ao convite seu por poder participar desse bate-papo. Acho muito legal e algo que realmente eu gosto muito. Espero ter contribuído com as respostas, né, com aquilo que eu passei para aqueles que são nossos ouvintes, e estarei à disposição, inclusive, a partir de agora, em todos os nossos canais de comunicação. Quais são? Nós temos a fanpage no Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o Instagram, nós temos o blog, que é o no Blogspot, e temos também o canal de TV interativo, que é através do aplicativo Periscope. Se você tiver, então, condições disso. Hoje, inclusive, hoje não, daqui a pouco, depois do final do episódio, por volta de 1h15 da manhã, eu vou entrar ao vivo para poder debater, fazer o primeiro debate a respeito desse episódio. E aí a gente fala com gente do país e do planeta inteiro. Tem gente da Austrália, do Japão, dos Estados Unidos, Itália, enfim, é uma coisa comunitária mesmo. E também que é a nossa Exerline. A Exerline todos esses aí que eu falei são
são endereço Arquivo X Brasil. Bom, não precisa nem se preocupar. Então você vai no Facebook, você vai encontrar Arquivo X Brasil, está lá. Se você vai encontrar, você vai no Twitter, Arquivo X Brasil, está lá. Se você for no Instagram, a mesma coisa. arquivoxbrasil.blogspot.com, todos esses telefones, esses endereços. Agora, um contato direto, né, é o que eu faço regularmente através da Exerline, que é uma lista VIP, né, que onde a primeira informação que eu recebo, eu imediatamente passo para qualquer parte do país e do mundo que esteja coligado. Como é que você faz isso? Muito simples. 11 963 51 5632. 11 963 51 5632. Esse telefone é do WhatsApp, né? Essa Exerline, essa linha Exer. Então você tendo manda o seu nome, a cidade onde você está e o estado. E aí a gente incorpora você nessa lista. Não é um grupo, para quem pergunta, às vezes, é um grupo no WhatsApp? Não. Eu mando informação para você em texto, em imagem ou em áudio, né, que vai ser passado diretamente para você. Você não precisa responder, eu recebi, obrigado. Não, nem dá, porque nós estamos hoje a caminho dos 27 mil que nós estávamos quando a série acabou. Então hoje nós já passamos aos 7 mil pessoas que estão em todos os canais. Então você imagina 7 mil pessoas mandando de volta, oi, obrigado, hein? Obrigado por ter mandado. Aí eu fico louco, não faço mais nada. Então, tanto é que as perguntas que chegam através da Exerline, eu condenso e faço uma resposta coletiva, para poder não ficar ninguém sem resposta. Mas diretamente fica difícil fazer isso. Então, liga lá, 11 96351 5632 é o telefone do WhatsApp que você pode falar, meu nome é tal, quero entrar na Exerline, meu nome é tal e eu moro na cidade X e no estado tal. Esse é o mais importante. E depois os outros canais você fica sabendo. Periscope é fácil também, periscope.tv/Arquivo X Brasil. Esse daí, você tendo no celular o aplicativo Periscope, você vai receber uma notificação de quando a gente está entrando no ar, e aí você pode escrever enquanto eu estou fazendo alguma transmissão. Hoje nós vamos fazer isso, né, a partir da 1h15 da manhã, após o término do episódio, do sexto e último, poxa, que pena, né? Vamos ter então esse episódio, então aí a gente vai bater um papo, chorar as pitangas depois, né? Puxa, que pena e tal. E também tem o segundo episódio, segundo debate, para quem não puder na madrugada, eu trabalhar amanhã, antes, nós vamos ter a partir das 11h15 da noite, de terça-feira, porque vai ter a nova apresentação, dessa vez dublada. A madrugada agora vai ser a legendada, e às 10h30 da noite vai ser a dublada. Então a gente entra também no finalzinho lá. Tem gente que entra nos dois, né? Então, estamos aí para conversar com o pessoal de novo. E também, muitíssimo obrigado. Não, que Oi. é isso. E também, aqui eu brinco com as pessoas, sempre tem que ter um culpado para as coisas. E o culpado desse dia de hoje também é a Marina Marino, né? Um abraço para a Marina. Realmente. Deus, Marina, muito obrigado pelo convite. Ela que comentou comigo, falou, puxa, olha, eu faço parte de um grupo assim de ufologia, tá? Pô, legal, eu gosto disso, tá? Vou conversar com fulano e tal, vai gostar, que legal. Então, você vê que foi uma coisa muito assim, rápida na conversa, e aí estamos aqui conversando, bate-papo aqui. Tem que Agradeço muito. Tem que ser tudo prático. Conta a história aí pra gente finalizar a história dessa caneca aí. Caneca Exer? Essa caneca é uma caneca. Eu tenho muito material. Eu não estou aqui porque o material todo está lá no meu consultório, né? Não dava para poder ficar lá, porque também tem outras pessoas que estão atendendo, mas na fanpage tem uma entrevista lá que eu dei para o programa HQ e Companhia, né? Que é na AltV. Na AltV? É esse? Não, minto. Eu fiz uma apresentação depois que eu dei uma entrevista para o Globo, o jornal O Globo.
Então, logo em seguida, tem os bastidores, né? E lá você vai ver caneca, camiseta. Essa é uma delas que eu usei. Eu tenho o que mais? Chaveiro. E tudo isso aqui são coisas que foram feitas durante a existência dos episódios, ou dos boxes que foram lançados. Aqui tem mais alguma coisa aqui também. Toda a coleção está aqui comigo também, do ladinho, para não esquecer. Esses banners, enfim. Tudo que se imagina, a gente tem bottom, tem, enfim. E as camisetas, até aproveitando, não sei se eu tenho aqui. Aqui tem uma camiseta, que é a camiseta do filme Arquivo X, Eu Quero Acreditar. Esse daqui eu tenho colocado aqui, acho que dá para ver, né? Dá sim. É isso aqui, agora estou... Esse aqui é do filme, eu tenho algumas, e eu tenho em cada transmissão pelo canal de TV interativo, pelo Periscope, eu tenho premiado, não tenho feito sorteio, premiado. Para quem conhece, você pode ir lá conversar, escrevendo, e ao mesmo tempo também bater na tela do seu celular e vai aparecer coraçõezinhos. Né? Então, aquele que dá o maior número de corações ganha. A gente tem acesso à estatística depois disso, mas precisa compartilhar. Eu falo, pessoal, o mais importante não são os corações. O coração faz a gente subir no ranking do Periscope, mas os corações, eu preciso saber as pessoas que estão atrás desses corações. Então, para poder disseminar essa informação. Então, essas aí são entregues pessoalmente nos eventos que acontecem em todo o país, em cada um dos estados. E também, eu acho que eu não estou aqui com ele, mas vou tentar ver se está aqui. Mas se tiver, eu mostro. Se não, você também vai poder ver lá no endereço nosso da fanpage. Tem aqui. Eu tenho aqui. Isso aqui é a identificação de agente especial do Arquivo X Brasil. Não é Excel de carteirinha. A Excel de carteirinha você vai até a sua impressora, imprime, coloca lá o seu nome, não sei o quê, ou então do próprio, já tem um arquivo que circula na internet, você pode colocar lá a carinha lá do Mulder ou da Scully, aí você classifica e você é um Excel de carteirinha. Isso aqui não, isso aqui é um agente especial do Arquivo X Brasil. É um material igualzinho de um cartão bancário. Isso aqui não é um cartãozinho qualquer não, ó. Estou até fazendo barulhinho aqui para vocês ouvirem aqui, que é um barulho de cartão de crédito, tá? Igualzinho. Então atrás tem aqui, para quem é os espertinhos, né? Fala, aviso para a polícia, isso aqui não tem polícia, poder de polícia, que se você falar isso, der carteirada em algum lugar, você vai preso. Você fica 5 anos lá mofando, porque você teve isso, informação, você está usando de má fé isso, né? E as carteiras, essa é a credencial, mas tem o crachá, também que usa nos eventos. A credencial vai o seu nome, não vai o Mulder ali, vem cria. Vai a sua fotografia, seu nome, e vai também a sua RG. Por quê? Nós temos conveniados. De repente você vai lá no barzinho, você dá carteirada e tem desconto. Não é só um negócio do fã-clube, entendeu? É uma coisa realmente que a gente tenta aproximar as pessoas. Pô, o que é isso? Tal. Então a gente coloca os conveniados. Então é além, né? Além, para mostrar que a gente não é alienado, apenas o filme que tem a ver com Alien, né? Não tem nada a ver com isso. Então esse é mais um particular que a gente faz para aqueles que são. A gente já tinha isso já há 16 anos que nós lançamos isso. E aí quando começou essa febre novamente, o pessoal, pô, não vai lançar de novo, tal? Vamos fazer então. Então tá aí para receber em pessoa, ao vivo e a cores. Então você vai lá no bit.ly, com Y, /identificações. Escreve identificacóis, né? bit.ly, com Y, /identificacóis. Lá você vai encontrar todos os detalhes de como é que são essas credenciais, suas comparações, preço, como é que você pode ingressar. Posso falar para você que é uma baba, o valor é ridículo, porque interessa a gente disseminar isso. Vou falar, R$30 por ano. R$30 por ano, para você ter as vantagens que tem, é ridículo. Mas maravilha. Você pode postar ali, eu sou um agente. Então, Quintino, mais uma vez, obrigado pela presença, por trazer aí a sua alegria
trazer um pouquinho da história do Arquivo X Brasil para a gente. E quando tiver novidade, não deixe de nos avisar para dar um toque aqui também para os ouvintes da Rádio da Terra. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês também e obrigado a todos que nos ouviram até o momento. Uma boa noite. Boa noite. É isso, amigos. Mais uma vez, Rádio da Terra, com novidades e curiosidades para você. Tenham todos uma boa noite. Até amanhã. E não deixe, se você gosta de ufologia, quarta-feira temos o nosso seminário internacional online de UFO Arqueologia, segunda aula. Qualquer dúvida, entre em contato. Um abraço, boa noite a todos.